Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá, olá, olá. Tudo bem, gente? Meu nome é Benomi Silberfábio, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu sou hipnoterapeuta. E o assunto hoje da live é... Vou esperar mais uns 5 minutinhos o pessoal chegar. O assunto da live hoje, boa noite, Cecília, é a hipnoterapia cognitiva como coadjuvante no tratamento do câncer, ok? Eu estou há muito tempo falando sobre isso e é um assunto bastante polêmico e a gente tem bastante experiência clínica nisso e eu quero compartilhar um pouco com vocês. Oi, Renata, tudo bem, querida? Seja bem-vindo. Ok? Sejam todos bem-vindos. Vou deixar mais uns 5 minutinhos para os colegas chegarem e a gente poder iniciar esse bate-papo. Tem sido muito bacana isso. Acho que sexta-feira eu fiz a última live. Oi, Fernanda. Boa noite, querida. Renata esteve presente no nosso evento em São Paulo sobre hipnoparto, né? O apoio hipnológico ao parto. Nós trouxemos o Dr. José Manuel Marto de Portugal. Foi um evento muito bacana, bastante seletivo. Oi, Maria de Lourdes. Tudo bom, querida? Boa noite. Maria de Lourdes é nossa coordenadora de Campo Grande, onde estaremos lá em novembro próximo. Já convido os colegas de Campo Grande. De 15 a 19 de novembro, estaremos lá. Oi, Antônio. Antônio Martins, de Fortaleza. Ah, querida, ó, a Renata vai estar em julho no nosso curso de 50 horas em São Paulo, de 19 a 23 de julho. Oi, Alexandre, querido. Boa noite, seja bem-vindo. Alexandre é um amigo que esteve junto também no curso do hipnoparto em São Paulo. Já foi nosso aluno em curso de hipnoterapia cognitiva. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Talvez eu traga algumas novidades hoje em relação ao tratamento do câncer. Não especificamente o tratamento do câncer com a hipnose, mas ela é como coadjuvante. Tá? Então, é um assunto bacana. Obrigado, Alexandre. E eu pela primeira vez estou preparando a estrutura de um curso exatamente sobre esse tema, que é a coadjuvância da hipnoterapia cognitiva no tratamento do câncer. Em todo o apoio neuropsicofisiológico, onde é que ela entra, técnicas específicas para isso, pacientes terminais. Oi, Ismael, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Ismael é um amigo querido lá de Canela, que está nos prestigiando. Olá, Gelson, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais 2 minutinhos e a gente vai entrar. Eu peço para quem está entrando, compartilhe o vídeo para a gente poder fazer com que outros colegas participem. Então... solicito que compartilhem o vídeo com outros colegas, porque muitos colegas não recebem a notificação do evento e aí não ficam sabendo. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Então, hoje o tema é justamente o que eu falei para vocês. É a hipnoterapia cognitiva como coadjuvante no tratamento complementar e integrativo com a medicina, com a psicologia. Ah, que bom, Alexandre. Pela primeira vez eu vou compartilhar isso. Você já fez curso comigo, sabe que eu nunca toquei nesse assunto. Né? Você sabe que hoje, eu vou pegar esse material depois para mostrar aqui, a gente tem, você vai ver que só no PubMed tem mais de 4.000 artigos sobre hipnose como coadjuvante no tratamento do câncer. Em outros componentes do câncer, dor, por exemplo, né? Luísa, olá. Andréia, tudo bom, querida?
psicóloga de Santo André. Se é de Santo André, vai ter que vir fazer nosso curso de São Paulo, em 50 horas aula. Deixa eu só pegar o material aqui. Olá, então. Vamos lá, gente. O meu relógio são 8:15. O som tá bom, a imagem tá legal, tá tudo chegando direitinho a todos. Ó, tem colega do Ceará, que bacana. Oi, Luísa, boa noite. A imagem tá chegando bem para todos, tudo ok? Tem um ok para mim aí, para que tá tudo certinho, pra gente iniciar. Oi, Cláudio. Cláudia é ex-aluna da gente. Ok, então. Tá bem. Muito bem, então. No horário, quem está, está. Quem não chegou, vai chegar. Muito bem. Muito boa noite a todos. Me apresentando mais uma vez, para quem não me conhece. Meu nome é Benomi Silberfarb, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E eu sou também hipnoterapeuta há muito tempo. Nem dá para falar muito tempo, né? E eu vou falar sobre um assunto extremamente interessante, hoje, coisa que eu nunca tinha compartilhado. Vou falar um pouco, não vou poder falar sobre tudo, né? Nós estamos preparando um curso para isso, e esse curso provavelmente vai sair em São Paulo, que é um mercado um pouco mais aberto e que a gente tem que trabalhar bastante tempo, né? Oi, Marta. Marta tá de Portugal nos assistindo, seja bem-vinda. Então, muito bem. Nós vamos falar hoje sobre a hipnoterapia cognitiva como coadjuvante no tratamento do câncer, ok? Em várias situações do câncer, né? Eu vou começar do começo para dar fundamentação para isso. Eu não vou falar sobre uma coisa que não seja fundamentada, ok? Então eu vou começar mostrando. Eu tenho aqui o material mostrando. Isto aqui são relações de artigos do PubMed, só para vocês terem uma ideia. Artigos científicos, tá? PubMed só sobre hipnose no câncer, de todas as formas possíveis, tá? 4.092 artigos. Pra vocês terem uma ideia, artigos científicos, bem? Certo? Então, o que eu vou falar aqui está fundamentado, tá bem? O que eu vou mostrar também um pouco diferente são as técnicas que eu uso, tá? Vou falar um pouco, tá? Vamos deixar para o curso o resto, para o tratamento do câncer, tá bem? O câncer envolve imunidade, envolve quimioterapia, envolve um monte de coisa onde a hipnose acaba entrando, tá bem? Vamos lá. Quem me conhece sabe como funciona o processo da hipnose que eu trabalho. Meu maior objetivo no trabalho é construção do vínculo. Então eu tenho, talvez a lâmina mais importante que aparece no meu trabalho é confiança, permissividade, expectativa modulada e vínculo. Se eu não construir isso com o paciente, e no paciente com câncer mais ainda, diga de passagem, vamos falar em pacientes com câncer conscientes, tá? No estágio, não sei se é estágio inicial, melhor ainda, né? Mas no estágio onde você possa me ouvir, me ver, ter raciocínio, ok? Mesmo em pacientes terminais que ainda não possam nos ouvir e prestar atenção, porque nós vamos trabalhar com manejo de imagens mentais, uma série de coisas que tem que estar preservadas no paciente, ok? Então, não há milagre, tá? Certo? Muito bem. Então, esses 4 itens são extremamente importantes. Confiança, permissividade do paciente, modulação da expectativa desse paciente sobre o processo e o vínculo. O vínculo é fundamental. A nossa relação, não só da psicoterapia, mas da hipnose, é uma relação amorosa, gente. Nós estamos lidando com pessoas com problemas e eu falei isso na última live, a gente tem que gostar de gente para fazer o que a gente faz, principalmente se for trabalhar com câncer, tá bem? Muito bem. Agora nós vamos entrar um pouco mais adiante.
Qualquer paciente que a gente trabalha, e a gente ensina isso em curso, para você fazer alguma intervenção mais diretiva dentro da hipnose, você tem que passar pelo menos por umas 5 ou 6 sessões muito profundas. Então, investir no aprofundamento do transe. Existem outras pessoas, e não interessa quem são, qual é a qualificação, que não apostam muito nisso, trabalham com transe superficial. Eu não acredito nisso. Eu acho que o êxito da hipnose se obtém no transe profundo. Então você tem que trabalhar isso, a gente ensina isso, como obter o transe mais profundo e o relaxamento mais profundo possível. Por quê? Porque o relaxamento profundo e o transe profundo, isso vale para pacientes de câncer, tá? Vão deflagrar a percepção de imagens mentais vivificadas. Quanto mais profundo o transe, maior a percepção de vivificação dos cenários e das imagens proposta nessa interação com o paciente, para que ele utilize isso na sua imaginação. Matéria-prima da hipnose, imaginação. Imaginação, ok? É a imaginação que nos eleva, é a imaginação que nos detona, né? Quando a gente acha que a vida não tem mais valor e que as pessoas são diferentes da gente, o mundo é ocupado pelo que está nos acontecendo, fatalidade da vida, desastres sobre nós, a culpa do universo. Então você imagina um monte de coisas ruins. Isso faz você produzir um monte de coisa, ou melhor, deixar de produzir um monte de coisas boas, neuroquimicamente, você acaba morrendo, ok? E o contrário também vale. As questões motivacionais geradas por imagética também, e pela imaginação, e por manejo de imagens mentais, que é fundamental, nos mudam o humor, a perspectiva sobre o futuro, a perspectiva sobre nós mesmos, a perspectiva sobre as pessoas na nossa volta. Olá, Cláudio, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Então, é preciso esse início de sessões aprofundar o máximo possível. Pacientes com câncer mais ainda, ok? Você vai dizer, mas você vai ter muito pouco tempo com um paciente com câncer. Não, se é o seu paciente, ou você se determina a trabalhar com esse paciente, você vai ter um número de sessões o suficiente para você poder fazer o que eu vou falar aqui, algumas técnicas, tá? Então a pessoa perguntando, existem pessoas que não respondem à hipnose? Sim, existem pessoas desrecomendadas também, como pacientes da esquizo, né? Esquizofrênicos, esquizofreniformes, esquizoides, esquizoafetivos, tá? Por questão do delírio e alucinação. E aí tem outras questões que eu não vou sair um pouquinho do foco daqui, senão eu vou ter que dar algumas explicações, ok? Mas pacientes muito controladores e obsessivos também dificultam bastante, ok, querida? Mais algumas coisas você tem nos meus livros, se você se interessar, ou um curso, tá bem? Então, quando o paciente está nesse nível de transe, ele vai produzir outras coisas. Eu falei, eu fiz uma live, estou um pouco afônico. Eu falei sobre uma live sobre ondas terapêuticas, lembram disso? Muito bem. Quando o paciente está nesse nível desejado, uma das propriedades da própria auto-hipnose é a expansão do campo eletromagnético. Eu já falei, repito. Quando o paciente está em transe profundo, há um processo natural de expansão do nosso campo eletromagnético. Todos nós somos compostos de campo eletromagnético. Só que dentro da hipnose, não só o campo é intensamente projetado e intensificado, como todos os nossos sentidos. Audição, tato, olfato, menos a visão, porque nós estamos de olhos fechados. Mas a nossa imaginação de olho fechado é muito maior, ok? Isso é hiperestesia. Então, esse campo eletromagnético, ele se expande muito. Ou seja, nós estamos trabalhando com magnetismo. E depois eu vou voltar nisso e explicar por quê. E eu expliquei também que quando esse campo está nesse nível, nós profissionais e pacientes criamos um campo emocional e nós conseguimos interagir, inclusive cognitivamente. Eu já contei que nos meus cursos eu coloco 1, 2 ou 3 colegas em transe profundo, saio da sala, digo para eles que nós estamos ligados pelo campo magnético. Lá fora da sala de aula, ou eu escrevo, ou eu falo, ou faço algum movimento. Um dos colegas me acompanha lá na rua, e quando eu volto, eles todos acertam. Vai dizer, isso é telepatia? Olha, deem o nome que quiser, mas isso é expansão do campo
e a sua interação comigo. Ó, pensamento é sinal elétrico de neurônio para neurônio. Neuropeptídeos, o que vai acontecer? Se o pensamento é um sinal elétrico e nós expandimos o campo eletromagnético, o pensamento está dentro disso. É por isso que as pessoas acabam nos conectando quando a gente está pensando nelas. Ok? Tem relação, a Marina está perguntando, tem relação com a física quântica? Tem sim. Eu não vou falar sobre física quântica agora, estou falando sobre um outro ponto. Expansão do campo magnético. Quem fez curso comigo sabe disso. E você, Marina, sabe que você dentro do curso, se você estiver de costas, você sabe apontar onde é que eu estou. Atrás de você, na direita, na esquerda, no meio. É como se eu fosse um código de barras e você tivesse um GPS para me localizar. Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na realidade eu estou falando da capacidade de magnetismo que todos nós temos. Todos. Inclusive nós fazemos vários eventos no inverno, por exemplo, com estática, né? Quando encostamos a mão na televisão. É por causa do nosso campo eletromagnético. Muito bem. Vamos um pouquinho mais adiante. Um cientista, um psicólogo chamado Ricardo Monesi, Unifesp e USP fizeram uma pesquisa mostrando que a imposição de mãos, né? Uns chamam de imposição de mãos, outros chamam de toque terapêutico. A maior autoridade disso no mundo chama-se Dolores Krieger. Né? Se eu não me engano, ela é uma enfermeira. E ela já provou cientificamente a utilidade disso. Mas a USP e a Unifesp, através desse cientista, numa dissertação de mestrado, ele mostrou que ele fez um exame com 60 ratos. Boa noite, Janaína. E mostrou o efeito do toque terapêutico sobre os ratos. E depois, no doutorado, ele fez com 40 idosos, mostrando que a aproximação da mão próxima. Muita gente pode associar isso ao reiki. Eu não estou falando disso, mas estou falando desse movimento próximo do campo magnético. Promoveu bem-estar aos idosos. Então, redução de estresse, redução de sintomas de ansiedade, redução de angústia, redução de dor pela aproximação da mão, ou seja, pela aproximação do campo eletromagnético. Vamos mais adiante. Eu já falei também que nós temos um pequeno órgão dentro do nosso cérebro, bem no centro do cérebro, tamanho de um feijão, chamado glândula pineal ou epífise. Qual é a propriedade da glândula pineal? Além de ela ser um modulador neuroendócrino, ela produz melatonina, ela é responsável pela formação das gônadas masculinas e femininas da infância. Ela é o único órgão do cérebro que tem a capacidade de captar radiações eletromagnéticas. Radiações eletromagnéticas. Então, é ela que funciona quando o aluno capta aquilo que eu estou fazendo lá fora da sala de aula. Por quê? Porque se os pensamentos, os movimentos e essa relação minha com o paciente está expandida, ela faz essa leitura, ou ele faz essa leitura. Ok? Campo eletromagnético. A glândula pineal capta também as radiações da Lua. A Lua influencia sobre as marés e influencia sobre nós. E aí eu vou entrar no primeiro ponto que eu gostaria de falar. Se a Lua influencia nas marés, ela influencia sobre nossa maré, a água interior. Nós temos hoje 75% de água no nosso corpo. Sabia disso? Você sabia que no cérebro são 85% de água? Nosso sangue tem 92% de água. Nosso fígado tem 85% de água. A água é o maior nutriente do nosso corpo. Ok? Então, o primeiro movimento para tratamento da hipnose como coadjuvante no tratamento do câncer é água. Você vai dizer, como assim? Vamos lá. A maior autoridade sobre água no mundo chama-se Dr. Mu Shik Yon. Ele é um sul-coreano, que há mais de 10 anos pesquisa sobre água. Não é aquele que fala sobre sentimentos e moléculas de água. Não. Ele pesquisa a molécula de água em relação à doença, à patologia, câncer e tal. Muito bem. O que ele já provou cientificamente? Que as moléculas saudáveis de água
São moléculas hexagonais. O que são moléculas hexagonais? Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma molécula hexagonal de água, ok? Que é um conjunto de moléculas. Isso forma um cluster, né, de 6 moléculas, né, de água. Uma molécula de água é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E existe um ângulo. Esse ângulo que as 2 moléculas de hidrogênio fazem, ele tem 104 graus e meio. E se ele diminuir, nós temos um problema. O que quer dizer diminuir? Quando esse cientista investigou a água intersticial nas proteínas cancerígenas, ele descobriu que o cluster de moléculas são pentagonais. Então as moléculas da água do câncer são águas das células, né, cancerígenas, são pentagonais, ok? Mudando de configuração, são pentagonais, tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês a fotografia de uma molécula hexagonal saudável de água, que não existe em células cancerígenas, né? Esta é a saudável, ela é hexagonal, ok? Olha que linda uma molécula de água, ok? Muito bem. Onde eu quero chegar? Para você transformar células, ou melhor, moléculas de água em moléculas hexagonais que são saudáveis, você tem que magnetizar esta água do nosso corpo, ou água que nós bebemos. Ou seja, nós temos que ionizar a água, tá bem? Quando você magnetiza essa água, ela muda o número de moléculas que se reúnem em clusters, tá, hexagonais, para formar essa coisa saudável. Quando você ioniza a água, você está dando íons. Então estão sobrando íons, ok? Então, é por isso que a água é antioxidante, é por isso que a água é alcalinizante. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais ácido, nosso meio mais ácido. Então, precisa tomar muita água, ok? Muito bem. Onde eu quero chegar com tudo isso? Você imagina se nosso projeto de reestruturação da água que nós temos dentro do corpo, que são 75%, o maior nutriente do corpo, é transformar o máximo possível em moléculas hexagonais, que são moléculas saudáveis, ionizando e magnetizando. Muito bem. Se a hipnose promove a expansão do campo eletromagnético, e a gente tem muito mais capacidade de lidar com essa coisa do magnetismo, como não metaforizar, trabalhando dentro da hipnose, para a gente ionizar a própria água? Você vai dizer, vou internar esse psicólogo, é doido. Negativo, eu provo a hora que quiser isso. Nós podemos magnetizar a água. E nós podemos magnetizar a água num copo de água, inclusive, com o campo eletromagnético produzido pela expansão da hipnose. Então, o que eu vou trabalhar no primeiro momento com o paciente, que é a primeira técnica que eu uso? Ionização da água por metáforas, ionização da água por irradiação do campo eletromagnético, e eu estou trabalhando a minha glândula pineal. Você vai perguntar, teve resultados? Sim. Está baseado no quê? Está cheio de pesquisas sobre isso. O modo de trabalhar é de cada um. O meu modo de trabalhar é esse. O processo é exatamente esse, de ionização. Como é que se ioniza a água? Ímãs. Se você botar ímãs específicos, tem para vender no mercado. Para ionizar a água, você ioniza a água. Você vai produzir muitos e muitos. Esse método tem que estar perguntando, Renata, não é só para o câncer, não. Para qualquer prevenção. E a pesquisa desse médico sul-coreano é preventiva, inclusive para metástase, tá? E para qualquer tipo de patologia. Então você imagina assim, Renata, é que nem um aquário, você às vezes acha que o peixe está doente, não é o peixe, é a água. Então com a gente é a mesma coisa, você acha que a sua célula está doente? Não, são os interstícios, a água. Você está tomando uma água errada, está tomando muito ácido, muito cítrico, muito refrigerante, né? E você está estimulando células que são os osteoblastos. Os osteoblastos são células que produzem osteoporose. Então, quanto mais bebida ácida você tomar, mais você possibilita os osteoblastos se proliferarem, ok?
Muito bem. Então você pode trabalhar ionizando a sua própria água, magnetizando a sua própria água. Se, você imagina, se no curso eu mostro que alguém está próximo de mim de olho fechado e eu aproximo minhas mãos a 15, 20 centímetros e a pessoa é atraída, que nome tem isso? Então eu posso fazer isso sobre a água. Isso é uma lógica, ok? E pode inclusive examinar essa água depois e você vai ver que houve transformação, tá bem? Então, um primeiro modo de trabalho é esse, ok? Magnetização da água, tá? Então, esse eu acho que é o módulo, digamos, de preparação do paciente mais importante. Então você pode magnetizar, trabalhar metáforas, isso a gente ensina no curso, tá? Para magnetizar metáforas, usar metáfora para magnetização, tá? Eu trabalho muito isso quando eu recebo pacientes com câncer e que estão fazendo quimioterapia, tá? Oi, Annelise, tudo bom, querido? Quimioterapia, e a gente trabalha a hipnose também, a gente ensina no curso isso, como trabalhar os sintomas negativos da quimioterapia, né? Para poder fazer o paciente voltar mais rápido, técnicas para aumentar a imunidade do paciente, tá? Para que ele volte em menos tempo para fazer a outra sessão de quimioterapia e tenha resistência física e mental para isso, ok? Então, a magnetização da água é extremamente importante, usando hipnose, usando ímãs. Eu uso a própria hipnose para isso, né? E o paciente pode colaborar fazendo auto-aplicação. Lembra que eu falei que são pacientes que estão conscientes ainda? Então eles podem fazer. Eu uso muito a questão dos cartões. Quem me conhece, já fez curso comigo, sabe que nós temos um baralho pós-hipnótico. Então nós preparamos uma carta, imagem, veja a importância do estímulo de uma imagem, tá? Usar esta imagem para o paciente deflagrar o processo de magnetização. Nós escolhemos a imagem, usamos a imagem como uma âncora para deflagrar esse processo interno de ionização da água. Ok? Lembra, são vários processos deflagrados. Ionização, a água ionizada é um antioxidante. Tá? Então, nós vamos usando o próprio magnetismo. Certo? Ok? Conseguiram entender? Tem lógica, está claro isso? Isso é um processo nosso, só que a gente tem que aprender a fazer. Ok? A própria imposição de mãos. Lembram que o Allan Kardec, né, tirou esse processo do próprio Mesmer para aplicar isso lá no Espiritismo. O que é aquilo? São os famosos passes magnéticos. Nada mais são do que transferir campo magnético para outra pessoa. Isso não tem nada de bruxaria. Ok? Marina Leite, claro. A Marina está falando, quando possível, através de exames, certificar essa mudança, né, que, na melhora dos casos. Óbvio, a gente faz esse acompanhamento para ver se realmente isso está funcionando. Tá? Muito bem. Primeiro processo, magnetização da água. É fundamental. Isso já está aprovado. Se vocês quiserem procurar na internet, achar que o Benomi está inventando aí, procurem Dr. Mu Shik Jon. Escreve M-U-Mu. Shik é S-H-I-K, Jon é J-O-H-N. Muita publicação científica dele sobre isso. Tá bem? Então lembre, as células, as proteínas das células cancerígenas estão cheias de interstícios com a água, que tem 75% dentro de uma célula, né? Com moléculas pentagonais. Elas pentagonais são maléficas, porque elas estão dentro do processo do câncer. Ok? Então, a magnetização é fundamental. Isso vai nos ajudar em várias patologias, não é só no câncer, tá? Em outras patologias também. E a gente pode trabalhar com prevenção. Nós podemos usar isso muito antes de ficar doentes. Tá? Certo? O que mais que a gente faz no tratamento do câncer? Dor. Eu não vou dar aula sobre dor, mas a hipnose tem na verdade, tem um acesso espetacular sobre o manejo e controle da dor dos pacientes com câncer, que é uma praga. Muitos pacientes com câncer com dor. A hipnose tem sucesso absoluto para o paciente que confia em você, é permissivo, tem uma expectativa modulada e tem um bom vínculo com você. Tá? Você pode usar analgesia,
você pode usar anestesia. Eu acabei de trazer a maior autoridade de Portugal sobre hipnoparto, né, que faz lá partos humanizados por hipnose. O apoio hipnológico desde a gravidez, desde o pré-natal até o parto, por hipnose, sem dor. Sem dor. Eu vi isso lá, pessoalmente. Eu faço, se necessário. Ok? Muito bem. Não só isso, como em cirurgias também. Já está mais do que provado. Tá bem? Então, trabalhar a dor é o segundo componente da hipnose. Dor. Você trabalha com paciente dor, você tem qualidade de vida. Para os pacientes terminais, a gente não pode muitas vezes mudar alguma coisa. Nós podemos fazer o paciente controlar a dor. A dor de 0 a 10, em vez de ser 10, pode ser 1,5, 2. Nós não conseguimos tirar a dor. A dor tem uma função adaptativa para nos avisar que algo está errado com a gente. Então não tem como suprimir a dor, tem como modular, tornar um desconforto aceitável, sabendo que ele está ali e continua avisando que há alguma coisa errada conosco. É uma função adaptativa de autopreservação, assim como o medo. Ok? Então, trabalhar a água. A hipnose tem sucesso trabalhando a dor. Trabalhos hoje publicados mostrando que a hipnose reduz a produção de glutamato, que é o maior excitador da informação que vai até o cérebro, para a consciência, para saber o tamanho da dor. Então, reduz a produção de glutamato, aumenta a produção de receptores opioides que modulam a dor. Tudo isso é provado hoje cientificamente que a hipnose produz. Ela muda a nocicepção da dor. Ok? Tudo isso a hipnose faz. Então nós trabalhamos dor, nós trabalhamos a ionização da água. Outro fato que a gente trabalha também, um conjunto de estratégias, é imunidade. Eu estava falando que os pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia têm um decréscimo de imunidade muito grande, muitas vezes acabam indo a óbito por causa de um tratamento invasivo e não especificamente só pela doença. Então, nós trabalhamos esse reforço de melhorar a imunidade, trabalhando imagens motivadoras, porque o organismo vai responder por aquilo que ele está imaginando, ok? Nós vamos trabalhar ao mesmo tempo transtorno mental, psiquiátrico, pacientes estão deprimidos, os pacientes estão muito ansiosos. Outro foco, além de trabalhar isso, é redução dos sintomas de ansiedade que são muito intensos. Nós temos que modular os sinais autonômicos, porque o paciente que tem câncer é um paciente que está sob ameaça e estresse o tempo todo. Gerenciamento de estresse. Então, controle de sintomas de ansiedade, gerenciamento do estresse, controle da dor, ionização da água. Ok? Nós temos uma série. O meu protocolo, acho que contempla umas 10 ações, mais ou menos, tá? Para intervir nos pacientes com câncer. Normalmente, os pacientes que vêm para mim não vêm pacientes agora, ok, mas especificamente para tratamento do câncer. Normalmente a gente trabalha em hospital para dar suporte, ou pacientes que vêm com quimioterapia em uso para poder baixar sintomas. A gente trabalha depressão, trabalha ansiedade, transtornos mentais e trabalha já todo o processo. Trabalha com ionização, trabalha com aumento da imunidade, aumento da resiliência, que é extremamente importante para superar. Certo? É fundamental nós treinarmos muito essa coisa do manejo de imagens mentais. Fundamental. Muito. Um paciente deprimido está sempre evocando, através da própria abstração seletiva, que é uma distorção cognitiva, imagens que vão depreciando, imagens que vão confirmando seu estado deprimido, depressivo, de muita tristeza. Nós temos que mudar isso. Um paciente suscetível ao nosso processo, nós conseguimos mudar o humor. Mudar o humor significa produzir serotonina, significa produzir endorfina. A endorfina reduz dor. É um conjunto de estratégias que vão mudar o paciente. Ok? Certo? Trabalhamos muito com os cartões afetivos, os cartões que a gente ensina em curso, sobre trabalhar condicionamento com esses cartões, para o paciente ficar ancorado nessas imagens. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se está passando. Aí.
Sou enfermeira, meu TCC foi sobre isso, efeitos da hipnoterapia em pacientes com dor crônica. Ok. Oi, Paulo Tigre, tudo bom, querido? Ah, ele está falando com. Oi, ele está falando sobre hipnose de palco. É, está falando sobre hipnose de palco. Não adianta, Paulo. O negócio é nós mostrarmos muito mais trabalho, muito mais publicação, muito mais artigo científico aparecer do que eles. Então, não adianta meter pau no hipnose de palco, ela vai sempre existir, infelizmente, tá? Então, tudo isso que eu tenho falado para vocês, a gente tem estudado muito. Eu estou para publicar um livro novo, vocês devem ter visto, que é a hipnoterapia cognitiva como coadjuvante no tratamento do câncer. Eu vou, meia hora, eu vou contar para vocês como isso funciona. Eu vou contar um caso que eu conto às vezes, alguns que eu conto no curso, eu vou contar um aqui para vocês, espetacular, para vocês verem como a hipnose ajuda muito. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu não vou dar nomes aqui, mas para vocês entenderem que chega a ser emocionante. Eu tenho uma carta que é em homenagem a essa pessoa, que está viva, né? Uma ex-paciente minha terminou um processo comigo e ela pediu ajuda. Ela disse, olha, eu tenho uma grande amiga minha, que é diretora, não interessa do que é, ela tem 70 anos e o médico pediu para ela ir para casa, que não tinha mais o que fazer no hospital. Ela tem um efizema pulmonar. Quem é meu aluno sabe disso. Eu tenho um efizema pulmonar e eu não tenho mais saída. Eu queria que você pudesse ajudar. Ela não pode pagar. E é caminho para sua casa. Ela sabia onde eu morava, né? Você pode ajudar? Eu digo, olha, posso. Vamos ver o que eu posso fazer, né? Não acredito em cura com a hipnose, mas eu posso ajudar de alguma forma para o sofrimento ser menor. Tá bom. Ok, então tá. Então, um belo dia, eu no caminho parei, desci nessa casa. Era uma casa bastante simples. Era uma pessoa que era muito ativa. Era diretor de um local muito se envolve a arte, né? E ela não pôde mais trabalhar porque ela estava naquele estado. Eu cheguei lá, ela estava de oxigênio. E isso que eu vou falar é uma das técnicas para quem tem câncer, tá? Ela tinha um câncer no pulmão e ela estava andando de oxigênio e ela morava com a filha e ela não tomava mais banho, ela não podia fazer mais movimentos, ela estava prostrada total, até porque sabia que o fim ia ser na casa dela. Eu entrei na casa e eu sou um cara muito observador e eu sempre ensino nos meus cursos que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com a hipnose, ou na própria psicoterapia, é entender de linguagem corporal, comunicação não verbal e explorar muito os ambientes. Tá? Oi Camila, tudo bom? Eu vou estar em Brasília agora dia 30, dia 1º e dia 2, tá? Não para esse curso, tá? Esse curso é um curso separado. Aí, eu cheguei lá, a filha me abriu e disse, ó, a mãe está lá em cima, no andar de cima, não consegue sair, você vai ter que subir. Eu digo, vou subir. E aí fui olhando a casa, quase muitos quadros, né? Muitos quadros e muita coisa alusiva às questões de religiosidade e espiritualidade. E eu fico muito atento a tudo que eu tenho na volta para saber que ambiente é o ambiente que essa pessoa mora, o que ela pensa, o que ela faz. E eu subi e lá em cima ela estava sentada na sua cama, uma senhorinha bastante prostrada e muito envelhecida, usando aparelhos para respiração, segurando o oxigênio, sentado na cama, com dificuldade de falar. Naquele dia eu fiz uma anamnese, eu conversei com ela, né? Eu fui bastante acolhedora. Isso é uma propriedade minha, vem de família, meu pai era assim, a gente tem um trabalho comunitário que se ajuda bastante as pessoas, então para mim não é problema lidar com gente, me aproximar de gente, gostar de gente. Nós conversamos e eu fui bastante acolhedor, brinquei um pouco com ela e tal, e fiquei observando sobre o que ela falava, os assuntos que ela trouxe, que ela estava muito triste, que ela era muito ativa e tal. Ok, não fiz hipnose, não fiz absolutamente nada. A única coisa que eu sabia é que uma pessoa quando está muito... um sofrimento muito grande, muito deprimida e necessitando de ajuda, na verdade é o paciente mais suscetível à hipnose.
Você está querendo ver até Jesus, você topa qualquer parada. Tá? Trabalhei com queimados de uma época, e o paciente mais fácil de hipnosar é um paciente com queimadura. Tá? Muito bem. Na outra semana eu voltei para fazer a primeira sessão de hipnose. E aí, eu fiz a primeira sessão com ela, durou uns 40 minutos mais ou menos, extremamente suscetível. Tá? E me pareceu no primeiro momento, e aí eu, pela experiência, foi um momento de muito bem-estar para ela. Muito, o semblante extremamente feliz, apesar de todo o sofrimento, né? Tranquila. A gente deixou algumas sugestões em relação à esperança, a mudanças, né? No corpo, na mente, na alma. Voltei na outra semana. Na outra semana, a filha dela me disse: a mãe não está usando mais oxigênio. Eu tinha feito uma sessão, né, de hipnose. Eu digo: como assim? Tá? A mãe melhorou e ela não está usando mais oxigênio. Então, ok, subi, ela estava no quarto dela, me cumprimentou muito feliz, me abraçou, me beijou, obrigado. Eu digo: eu nem fiz nada ainda, a senhora está tudo obrigado. Fiz uma outra sessão de hipnose mais profunda, tá? Evocando algumas coisas que eu estava vendo sobre questão de espiritualidade, para ela buscar força no que ela acreditava, uma série de outras coisas clássicas que eu também usei na hipnose. Foi uma sessão de 1 hora mais ou menos, e eu senti ela muito bem, com problemas, né? Mas muito bem. Terceira semana, ela já estava tomando banho sozinha e não estava mais usando oxigênio, e eu vi que ela estava melhorando um pouquinho. Eu não estava sabendo em que estado estava o efizema dela, nada disso, porque ela não estava fazendo nenhum tipo de exame, porque ela estava indo em casa para terminar os dias dela na casa dela. Na quarta sessão, ou na quinta, não me recordo, eu resolvi investir mais longe, porque eu vi que era assim, ou vai ou racha. Vamos ver se a gente dá uma cartada, e usa bastante a imaginação dela. Ela era uma pessoa que tinha muita fé, né? E todo mundo que trabalha com religiosidade e espiritualidade tem muita imaginação, ok? Quando a gente crê naquilo e a gente acredita em algo que a gente nunca viu, a gente está usando muita imaginação, ok? Muito bem. O que eu fiz? Eu digo, eu vou apelar e vou usar bastante imaginação. Aí eu disse para ela, estava em transe profundo, e aí eu disse para ela: eu quero que você imagine que os seus pulmões são um jardim. Eu perguntei para ela o que ela gostava. Ela gostava muito de flores. Ela estava em transe, né? Flores perfumadas, jasmim, eu não me lembro o que ela falou. Eu digo, eu quero que você imagine que seus pulmões são um jardim lindíssimo de flores muito perfumadas. Eu quero que você visualize os pulmões por dentro, eles todos revestidos com as flores que você mais gosta, com os perfumes. Eu vi ela rindo, ela sorrindo, né? Com os perfumes que você mais gosta. Aí eu perguntei para ela: que flor você tem no pulmão? Ela falou: jasmim, cheio de jasmins. E outras flores perfumadas junto com o jasmim. Está muito colorido o meu jardim. Eu disse: ok. Eu disse para ela: você está vendo que no meio dos jardins tem um conjunto bem pequeno de ervas daninhas. Essas ervas daninhas representam o seu câncer, o seu efizema no pulmão. Você está vendo as ervas daninhas? Se eu estou. Então preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Daqui para frente, toda vez que você botar sua cabeça no travesseiro, você vai imaginar você entrando como jardineira dentro dos seus pulmões, e você vai regar os seus pulmões todos os dias. Quanto mais você rega os pulmões, mais as flores crescem e as ervas daninhas morrem. Quanto mais você rega as flores, mais as flores crescem e perfumam, mais as ervas daninhas morrem. Todos os dias, não esqueça disso. Você é a jardineira dos seus pulmões, e você vai perceber o que vai acontecer daqui para frente, você cuidando dos seus pulmões, das suas flores. Eu me afastei, eu tive que viajar para fazer curso, acho que 1 mês e meio fora. Quando eu voltei, eu recebi uma ligação do médico dela, perguntando o que eu tinha dado para ela tomar, não tinha mais nem sinal do efizema. Aí eu fiquei assim, como é possível? Como assim? E aí eu fui conversar com ela, e ela dizia para mim: eu não deixei um dia de regar o meu jardim
e ver que cada vez que eu regava o jardim, o efizema, ou melhor, as ervas daninhas sumiam, até elas sumirem. Isso fazem quase 4 anos. Ela está viva, trabalhando e regando o jardim. Em homenagem a ela, eu fiz... Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Em homenagem a ela, eu fiz uma carta do baralho. Quem tem meus baralhos sabe, está escrito assim, uma margarida linda, escrito continuo regando o meu jardim. E às vezes eu recebo um e-mail dela, me mandando um abraço e dizendo, não esqueça, Benomi, eu continuo regando o meu jardim. Para vocês verem que o que a imaginação é capaz de fazer conosco. Como é que eu não vou magnetizar a água? Como é que eu não vou, com a imaginação, diminuir a dor? Como é que eu não vou melhorar? Todos nós temos capacidade de nos auto-aplicarmos, nos auto-monitorarmos. Né? Grande droga disso tudo são os sabotadores. Né? Nós temos que lutar intensamente contra os sabotadores. Né? Nós temos que criar exércitos muito mais fortes com a nossa imaginação para eliminar os sabotadores internos. Né? Okay? Então, não só essa metáfora, né? A manutenção agora o Alexandre está falando, que a gente conversou sobre isso agora há pouco tempo, né? A manutenção é fundamental. Nós somos muito preguiçosos, nós queremos mágicas e milagres, isso não existe. Quando você faz o que ela fez o tempo todo, até hoje ela faz isso, né? Você consegue manter, ok? Certo? É isso, tem muito mais coisa para falar, mas vai rolar um curso aí para isso, tá, gente? Ok? Então, vamos fazer um curso, provavelmente vai ser São Paulo. Quem se interessar, me procure, tá? Eu estou vendo data para isso, vai ser um curso completo. Eu vou ensinar hipnose, não tem que saber hipnose para esse curso. No primeiro momento, como todos os meus cursos, eu vou ensinar hipnose e depois eu vou ensinar todas as técnicas para intervir com a hipnoterapia como coadjuvante no tratamento do câncer de todas as formas possíveis. E não vale só para o câncer, vale para todas outras patologias. Ok? Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Traz para Curitiba. Eu tenho uma coordenadora lá, você tem que falar com ela. Tá? As pessoas querem milagre, gratificação imediata, Benomi, pastor, né, vai botar a mão e vai resolver. Os caras veem um vídeo no YouTube e dizem que eu ponho a mão, cai para lá, cai para cá. Nada disso, isso é puro vínculo. Ok? Alexandre está dizendo que é por ordem alfabética a inscrição. Né? Alguma vantagem em morar em São Paulo? Você paga 20% mais caro, tá, Renata? Porque mora em São Paulo. Todo mundo quer levar vantagem. Esqueceram que eu sou judeu? Quem tem que levar vantagem sou eu. Certo? Gente, muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só falei e ninguém perguntou nada. Houve umas perguntas ali, mas não foram certamente pertinentes ao que eu estava falando. Então, vai sair o curso, sim. Eu já fui pressionado quando eu botei a capa do livro. Né? Brincadeira, Renato. Ex-aluno sempre tem desconto, tá? Então, vai sair curso. O problema é achar a data, tá? Eu não vou estar aqui em outubro todo, eu vou estar na Europa ministrando, inclusive esse curso também lá em Portugal. Mas até lá vamos ter que achar alguma data aí. Tá? É no mínimo 2 dias. Tá? É um dia ensinando hipnose, talvez um dia e meio. E eu não sei se dá para o segundo dia, é 1 ou 3, não sei, aí tem que dar uma olhada. Tá? Não, o livro não está à venda ainda, tá, Fernando? O livro vai sair, eu estou entregando o final do material aí para a editora Sinopsis para a gente concluir alguns detalhes. Tá? Falta colocar 2 casos clínicos importantes que como exemplo nos servi bastante, tá? Vai sair esse ano, sim. A Neris está perguntando, vai sair esse ano, sim. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta sobre o trabalho? Eu nunca falei sobre isso aqui. É um trabalho que a gente faz mais reservado, né? Até porque há muita crítica, né? Achando que a gente tem a cura para o câncer. Não tem nada disso, a gente é um coadjuvante, nós estamos ajudando, né? Veja bem,
É possível cura? Uma parte de mim, parte da interpretação que o paciente faz daquilo que você está passando para ele. Aquele que conseguir interpretar e levar num patamar tal que consiga êxito, depende 100% dele. A gente é só um facilitador. Tá? Certo? Mais alguma pergunta? – 45 minutos. Hoje eu bati o meu recorde aqui. Oi, Cláudio. Tudo de bom para você? Muito bem. Então, eu vou desejar uma boa noite para todas as pessoas que estiveram comigo aqui essa noite. Espero que possam ter aproveitado. Já ficam convidados a candidatos a fazer o nosso curso. Vai ser um curso único, isso não vai ser curso dado o tempo todo. Ele é bastante desgastante. Tá? Existe muita intervenção que requer questões emocionais que eu vou ensinar, né? Certo? Oi, André. Grande abraço para você também. Então, tudo de bom. Até uma próxima oportunidade. Meu nome é Benomi Silberfar, sou psicólogo clínico e deixo um grande abraço a vocês todos e até uma próxima, ok? Até mais, bom final de semana, tchau, tchau.